Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, saudamos a todos que estão conosco nesta pré-aula, lição de número 4, a Igreja e o Reino de Deus. Nós estamos aqui nos estúdios do CETADV, eu estou acompanhado pelo pastor Adovilso e como sempre temos dito, somos pastores auxiliares no campo ministerial de Apucarana, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Apucarana, no Paraná, realizando este trabalho junto à Escola Bíblica Dominical, através do canal do CETADV no YouTube, mas também divulgando através da página da nossa EBD, da Escola Bíblica de Apucarana, EBD Apucarana, no Facebook. Inclusive, se você ainda não curtiu a nossa página lá no Facebook, você também acesse, curta a nossa página, porque ali nós fazemos a divulgação dos trabalhos da Escola Bíblica Dominical aqui da nossa igreja em Apucarana, inclusive das aulas que são ministradas semanalmente. Pastor Adovilson, paz do Senhor. Pastor Hércules, aos nossos queridos irmãos, e já estamos aí, a última aula do mês de janeiro, 28 de janeiro, com certeza será uma bênção, não é? 28 de janeiro, que é o dia do aniversário de emancipação política de Apucarana, 80 anos. Parabéns aos munícipes, parabéns também à administração aqui do município, em todos os seus setores, todos os seus âmbitos, por meio dos seus secretários e secretárias, que tem feito de Apucarana uma cidade abençoada e próspera. Queremos lembrar aqui também que a nossa igreja em Apucarana está sob a presidência do pastor Ednei Pagani Acioli, e para nós é uma satisfação podermos cooperar. Eu, ainda como coordenador ou como superintendente da Escola Bíblica Dominical da Igreja Sede, o pastor Adovilso como um dos professores da classe dos adultos aqui no nosso campo. E é para nós uma satisfação grande podermos dar esta parcela de contribuição, emitindo semanalmente essas pré-aulas sobre o conteúdo da lição e certamente podendo contribuir de alguma forma com o crescimento dos nossos irmãos, com aqueles obreiros, irmãos e irmãs que estão ali preparando as suas aulas para no domingo. Veja que, conforme o pastor mencionou aqui, 28 já é a última aula presencial deste primeiro trimestre. O mês de janeiro já está encaminhando para o fim, não é? Veja como as coisas são. Vamos lá? Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, é o texto áureo da lição que diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse é o texto áureo da nossa lição. A verdade prática diz assim: pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja, é uma das missões da igreja e acredito que a mais importante, imprescindível que seja feito. Esta a verdade prática da nossa lição. Deixa eu acrescentar uma informação aqui. Os hinos da harpa cristã que são sugeridos para esta aula são os hinos 38, 410 e 547. Então você pode, caso não saibam, cantar esses hinos, pode introduzir com a igreja, aproveitando a escola dominical, que é um tempo de aprendizado, para que os irmãos aprendam outros hinos ou novos hinos para cantar nos cultos semanais. A leitura bíblica em classe com o pastor Adovilso é uma leitura não muito extensa, não é? Marcos capítulo 1, versículos 14 ao 17. Você acompanha pela sua lição ou ainda através da sua Bíblia. Lembrando que ainda é tempo de você adquirir a sua lição. Para tanto, acesse o site da CPAD, www.cpad.com.br, ou ainda procure em uma das lojas físicas espalhadas pelo país e até em outros países também disponível uma loja da CPAD para você adquirir a sua lição, acompanhar as aulas e poder fazer as suas anotações. Vamos lá, pastor? Muito bem, Marcos capítulo 1, verso 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, e lançavam rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Maravilha, penso que esse chamado é um chamado maravilhoso na vida de qualquer pessoa, ser pescadores de homens. Isso por causa do contexto que os discípulos, a grande maioria deles, viviam, que era o resultado da indústria da pesca, não é? Eram pescadores e ele usa esse trocadilho para fazer esse chamado.
Vamos lá então. A nossa lição está dividida em 3 tópicos e nós temos 3 objetivos, cada um relacionado a cada um desses tópicos, né? O primeiro deles é relacionar a natureza do reino de Deus com a nação de Israel, bem como seu propósito com a existência da igreja. No segundo tópico é apontar as dimensões do reino de Deus nas realidades presente e futura. E no terceiro tópico, destacar a igreja como projeto de Deus e expressão do seu reino na plenitude dos tempos. Estes os objetivos da nossa lição de número 4. A palavra-chave é reino. E vamos ver aqui a definição que o pastor Adovilso trouxe para esta pré-aula. Muito bem, temos uma definição geral aqui. Reino é um território cujos habitantes estão sujeitos a um rei. Trata-se de um estado regido por uma monarquia, que é uma forma de governo em que o cargo supremo é de uma pessoa, ou seja, unipessoal. É vitalício e, de modo geral, hereditário. Então, essa é uma definição geral de reino. Agora, o reino de Deus é onde Jesus é rei. Então, essa introdução aqui é importante. O reino de Deus é um reino espiritual que um dia dominará tudo. Esse reino começou agora dentro do coração de cada pessoa que aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Deus reina sobre tudo, né? Nada acontece sem sua permissão. O mundo todo pertence a Deus porque Ele o criou. Mas quando o pecado entrou no mundo, nós nos rebelamos contra a soberania de Deus. Deus continua sendo rei sobre tudo, mas enquanto nós estamos no pecado, rejeitamos a sua autoridade sobre nós e rejeitando a autoridade de Deus, claro, o ser humano torna-se escravo do diabo. Então, quando fala reino de Deus, Deus como rei. Ponto final. Maravilha, está aí a definição então da palavra-chave reino. E nós vamos introduzindo a nossa lição, mencionando que a Bíblia apresenta Deus como um rei. Aleluia. Na sua lição tem a referência do Salmo 47, versículo 6 e a referência do Salmo 52, versículo 7. Esta referência de 52, 7 não diz respeito ao rei ou ao fato de Deus ser apresentado, não é, como rei. Então, a referência do Salmo 47, versículo 6, essa sim, diz: cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso rei, cantar louvores. Então, a Bíblia apresenta Deus como um rei que exerce o seu governo e domina sobre tudo o que há, conforme o texto do Salmo 22 e versículo de número 28. Sobre o seu reino, ele governa soberanamente. Veja que o Salmo 22 e o verso 28 diz assim: porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Então, neste contexto, nesta lição nós vamos apresentaremos aqui uma compreensão do reino de Deus a partir da sua natureza e também da sua relação com a igreja, o reino de Deus e a igreja. Nesse aspecto, mostraremos o reino divino na sua dimensão universal e soberana, bem como a sua realidade presente e futura. Isso nós já vimos também nos objetivos que temos para cada um dos tópicos da lição. A igreja é vista como parte desse reino e por isso Deus a estabeleceu para viver, pregar e manifestar a vida do reino divino. Esta é a introdução da lição e nós vamos já para o tópico primeiro, a natureza do reino de Deus, falando sobre o reino de Deus que é universal. Muito bem, o tópico 1 e o subponto 1, o reino de Deus é universal. Tem aqui uma colocação importante: se Deus é o princípio de tudo e criou todas as coisas, é claro, ele é rei sobre todas as coisas, e aí está especificamente na primeira referência: Deus é rei de toda a terra, Salmo 47, 7. E da mesma forma, Daniel afirma que Deus domina sobre o reino dos homens. Ou seja, de maneira geral, Deus é rei, Deus é quem domina. Assim, as Escrituras revelam um importante aspecto da natureza do reino de Deus, a sua universalidade. Eu penso aqui também, nós vamos ver mais à frente, tanto o mundo espiritual e material, Deus é rei sobre todas essas questões de invisível e visível. Deus é o rei universal e, como tal, tem domínio absoluto. Olha que palavra forte, absoluto. É ele que domina sobre tudo, não é? Sobre sua criação, sobre os reinos e governos humanos, bem como sobre todas as hostes
angelicais, lá em Daniel 4, eu acho que eu marquei aqui, 4:35, todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, não é? Com os exércitos dos céus e os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe o que fizestes. Um questionamento. Ele faz, ele é soberano como ele quer. Isso significa que nada, nem ninguém está fora, não é, do seu domínio. Daniel 2:21 está na lição. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Ou seja, ele está no controle da história. Todos os governantes são estabelecidos conforme a sua vontade sobre toda a terra. É ele que põe e ele que tira. Acabou. Né? Eu achei interessante o Salmo 47, verso 7. Eu busquei aqui até uma tradução diferente, que é a primeira referência que você tem aí nesse subponto. Salmo 47, verso 7, na Almeida Revista e Corrigida, diz assim: pois Deus é o rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Já a outra versão que eu tenho aqui diz: Deus é o rei de toda a terra, cantem com perfeição e beleza os seus louvores. O nosso rei, ele está posto, não é, sobre todas as coisas para ser adorado. Essa é a função primária, não é, de cada um de nós como igreja, adorar o Rei dos Reis, e isso com inteligência, com perfeição e beleza. O subponto 2 diz a soberania divina e os acontecimentos do mundo. Observamos que, embora o mundo siga o seu curso, Deus não perdeu, preste atenção nisso, nem deixou de exercer domínio sobre ele, tampouco sobre o universo criado. Às vezes alguma coisa acontece no mundo e alguém questiona, volta e meia quando acontece assim alguma catástrofe, né? Alguém questiona, mas por que Deus permitiu isso? Por que Deus deixou que isso acontecesse? Como se, de alguma maneira, quisessem dizer que Deus não está no controle. Fato é, meus irmãos, que Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle da sua vida e nada passa despercebido. Como nós já temos dito aqui, já desde o trimestre passado, Deus nunca é surpreendido com coisa alguma. Ele conhece todas as coisas desde o longínquo passado, de eternidade passada a eternidade futura. Ele é Deus e conhece tudo. Um Deus que não tivesse o controle sobre todas as coisas, ele não seria Deus, né? Seria qualquer outra coisa, menos Deus. Mas o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso, nada foge ao seu controle. Isso não significa dizermos aqui que ele seja a causa de tudo o que acontece no mundo, porque há questões que não necessariamente são provocadas por Deus, não é? Mas ele permite. Veja um exemplo muito bom que a gente pode citar aqui, o caso de Jó, que era um homem que o próprio Deus deu testemunho da sua fidelidade, não é? Porém Deus permitiu que Satanás fizesse tudo o que fez na vida dele. Então não foi Deus que fez, mas Deus deu permissão para que Satanás fizesse aquilo tudo. Ele está no controle. Ilimitado, porque eu marquei aqui, ó, Jó 2,6, e disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. A sua vida. Deus, é limitada a ação. Não é do jeito que ele quer também, não é? Do que ele quer, no caso, Satanás, né? Do jeito que Deus permite, exato, até onde Deus permite. Neste caso, então, significa nós dizermos que, embora os homens, e até mesmo o diabo e os seus demônios tenham liberdade e permissão para agirem nesse mundo, contudo, essas ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Assim, Deus domina sobre todos. Tem mais um ponto aqui, pastor, que eu Pode marquei para corroborar. Lucas 22:31, na linguagem de hoje. Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês, como o lavador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Mas eu achei interessante nessa tradução, conseguiu licença. Ou seja, Senhor, nós podemos fazer isso? Então são limitados. Deus é soberano sobre tudo. Eles não fazem o que querem com relação ao mundo espiritual, enfim. Essa referência que está na lição, Salmo 103,
E o verso 19, ele diz: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Ele é o rei das nações, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Pastor Adovilson, subponto 3, o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Tópico 1 e o subponto 3, você que está com a sua lição, o Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo, Israel, para reinar sobre ele e através dele em um governo soberano teocrático. É bom que o professor defina essa palavra teocrático, teocracia, é a junção de duas palavras, teocracia, de origem grega, theos, Deus, e cracia, governo, ou seja, governo de Deus. Está aí esta palavra, é bom definir. Quando Israel estava organizado em um regime tribal, Deus reinava sobre ele, lá em Números 23 e 21. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento de Israel. O Senhor, seu Deus, está com eles. Olha aí, o brado de aclamação do rei está no meio deles, de forma soberana. Quando nós falamos soberano, ele está exercendo soberania. É o controle total, exercendo seu governo teocrático, o governo de Deus, sobre seu antigo povo, Israel 43 e 15. Israel, por isso, é um reino sacerdotal, Êxodo 19, 5 e 6. Eu trouxe aqui Êxodo 19, 5, diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Embora toda a terra seja de Deus, ele escolheu um povo. Nós dissemos aulas anteriores que Deus foi conhecido entre as nações através da nação de Israel. Quando se falava o Deus de Israel é poderoso. O povo já temia conhecido. E tremia. E hoje, através da igreja, o nosso Deus é conhecido. Dessa forma, quando escolheu Israel, Deus tinha um propósito de abençoar esta nação por meio dela. Todos os povos. Olha aí o texto bíblico que o pastor Hércules usa, Gênesis 12 e o versículo 1. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Aí escolhe Israel, forma uma nação e rege sobre esta nação como rei. Isaías 43, 15, ele diz assim: eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Olha Glória que coisa maravilhosa. As Escrituras Sagradas revelam a universalidade do reino de Deus, bem como seu propósito específico para com Israel e a igreja. Desta forma, nós encerramos esse tópico primeiro da nossa revista, da nossa lição aqui, falando sobre a natureza do reino de Deus. Nós vamos para um intervalo e retornaremos falando sobre a igreja e as dimensões do reino de Deus. Apresentamos o nosso curso de Teologia de Nível Básico, uma jornada de conhecimento ministerial, composta por 17 matérias cuidadosamente selecionadas. Nosso curso foi projetado para proporcionar aos alunos uma base sólida e profunda em fundamentos doutrinários bíblicos e pentecostais. O objetivo do nosso curso básico é estruturar o conhecimento de nossos alunos de forma organizada e compreensível. Através das páginas da Bíblia, desvendamos as verdades eternas que moldam a nossa fé. Cada matéria e cada lição estudada é uma pedra preciosa que construirá uma estrutura de fé e conhecimento inabalável. Através do estudo e das orientações de nossos professores nas videoaulas, você ganhará uma compreensão mais profunda da palavra e do seu ministério.
Ao concluir este curso, você estará preparado não apenas com conhecimento teológico sólido, mas também com a confiança e a sabedoria necessária para desempenhar um papel significativo em seu ministério. Junte-se a nós e comece a construir sua base de fé e conhecimento, fortalecendo-se para servir e liderar com propósito. Curso básico em teologia onde a fé se encontra com o entendimento, e o ministério é moldado por verdades sólidas e pentecostais. Muito bem, irmãos, retomando a nossa aula, o tópico 2, a igreja e as dimensões do reino de Deus, vamos avançar para o subponto 1, o reino de Deus como realidade presente. Muito bem, tópico 2, o subponto 1, os evangelhos, vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente no reino de Deus, naquele momento. Por exemplo, Mateus registra que Jesus libertando e curando o endemoniado, cego e mudo, lá em Mateus 12, 22. Então levaram o endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus os curou de modo que ele pôde ver. É interessante que o reino de Deus começa com milagres, algo sobrenatural. E esse fato extraordinário provocou ciúme e ira dos fariseus, que o acusaram de fazer isto pelo poder de Beelzebu. Lá em Mateus 12, 24, diz assim: mas quando os fariseus ouviram isto, e observaram o milagre, e disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Olha aí. Rapaz. Atribuíram ao demônio aquilo que o nosso Deus estava fazendo, e isso aí é uma blasfêmia, né? Uma forma de blasfêmia tremenda. A resposta de Jesus foi dada: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, consequentemente deve ser chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, começou de uma forma aí extraordinária esse início do reino de Deus implantado sobre eles a face da diziam que terra. Jesus estava expulsando os demônios pelo poder de Beelzebu, mas ele está dizendo assim: olha, se eu estou fazendo isso pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já é chegado, até vós, e o machado está posto no pé da árvore. Né? Muito bem, o tópico 2 aí, e o subponto 1, o reino de Deus como realidade presente. Nessa palavra do Senhor vemos um aspecto importantíssimo na compreensão, olha aí, da identidade do reino de Deus, a sua realidade presente. Em outras palavras, com o advento de Jesus, o reino de Deus já estava presente entre os homens. Nosso Senhor disse que o reino de Deus havia chegado, lá em Mateus 3,2, e dizendo: arrependei-vos, ou seja, reconheça cada um a sua direção equivocada. Esse arrependimento. Ele continua lá: porque já é chegado o reino dos céus. Reino dos céus estabelecido pelo próprio Jesus Cristo. É chegado, ou seja, está sendo oferecido agora esse reino a Israel. Nosso Senhor disse então que este reino havia chegado. Logo, esse reino não é algo subjetivo, mas concreto e real. A partir daquele momento, a história da humanidade, claro, mudaria. Então, a pergunta é esta aqui: onde está o reino de Deus? O reino de Deus como uma realidade presente, assim como acabamos de verificar que ele é real, né? Ele é uma realidade, já estava nos dias de Jesus no nosso meio e continua certamente, é uma realidade presente e não está relacionado ao espaço geográfico, mas com a presença de Jesus, pois onde Aleluia. A presença dele está, o reino de Deus se manifesta. Então, assim, o reino de Deus está aqui, onde nós estamos agora. Ele está aqui nos trabalhos que estamos realizando por meio da nossa equipe do CETADIB. Ele está na cidade de Apucarana, onde a igreja e as igrejas, né, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus e as demais que fazem parte da Igreja Universal estão atuantes, não é? E está em outros países onde também esta igreja atuante está presente. O reino de Deus está ali, porque Jesus está ali. Glória a Deus. Em outras palavras, toda vez que pessoas que são salvas, aquelas que nós já tratamos na primeira lição, por exemplo, e na segunda, pessoas que são regeneradas. Então, pessoas que são salvas, que são curadas e libertadas do poder do diabo, o reino de Deus está presente. Todas essas vezes você percebe o reino de Deus atuando
de maneira que pessoas vão sendo salvas, pessoas vão sendo libertas, pessoas vão sendo curadas, Aleluia. vidas vão sendo Esse transformadas. é o reino de Deus. O reino de Deus chegou ali, não é? O reino de Deus estava presente no ministério de Jesus, porque ele mesmo era a manifestação do reino. O próprio Jesus é a manifestação do reino. Estava presente no ministério apostólico, na igreja primitiva e, finalmente, também está presente por intermédio da igreja de Cristo na presente era. Então nós temos aí esta realidade. Onde está o reino de Deus? O reino de Deus está no nosso meio. Ele é evidente e ele é real. O reino de Deus agora como uma realidade futura. Muito bem, o tópico 2, o subponto 3, assim como o reino de Deus possui a dimensão presente, possui a dimensão presente, ele também possui uma dimensão futura. Esse é o aspecto escatológico do reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo destaca os tipos de pessoas que ficariam de fora deste reino vindouro. 1 Coríntios capítulo 6, 9 e 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos. 1 Coríntios 6 e 10 diz assim: nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores e nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então está falando de uma realidade, do futuro, do fato aí escatológico com relação ao reino de Deus. Embora o reino de Deus seja uma realidade presente hoje, mesmo sendo possível já experimentá-lo agora, contudo, ele se manifestará na sua plenitude na era vindoura. Está aí Mateus 13, 49. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos. E também temos aí um Apocalipse, não é? Para corroborar com essa ideia. Apocalipse 20, versículo 1, 2 e 3. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Versículo 2. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e acorrentou por 1000 anos, e lançou no abismo, né? Fechou-os e colocou um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminasse 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Aí o versículo 4 diz assim: e vi tronos em que se assentaram aqueles que haviam sido dada autoridade para julgar. Esse reino está falando lá do futuro já. Então nós temos que ter cuidado, pastor, em muitos assuntos da Bíblia Sagrada se refere ao presente e também está se referindo ao reino do futuro. O milênio, o reino de 1000 anos sobre a terra, faz parte dessa dimensão futura do reino de Deus. Apocalipse 20, versículo 1 ao 5, que nós acabamos de ler aqui. Com isso nós encerramos esse tópico 2 da lição, onde podemos afirmar que o reino de Deus possui uma dimensão presente, mas ele também possui uma dimensão futura, ou seja, a dimensão escatológica que o pastor Adovilso fez menção aqui, através da leitura de Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 5. Vamos para um intervalo e retornaremos para dispormos aqui do tópico 3º, a igreja no contexto do reino de Deus. Já voltamos. Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Carvalho Denob, diretor do CETADB, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, e eu vim aqui trazer para ti uma informação. Os irmãos entram em contato conosco e perguntam: pastor, como eu faço para iniciar a minha formação teológica através do CETADB? Isso é muito fácil, eu quero dizer que você precisa rapidamente iniciar o seu curso teológico através do CETADB, porque com isso você vai enriquecer o seu conhecimento. Você vai potencializar o seu aprendizado bíblico e teológico através dos 17 módulos que compõem a grade curricular do nosso curso. Isso quer dizer que, ao concluir os 17 livros que você estará estudando através do CETADB, você receberá um certificado reconhecido pela CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, com 1020 horas aula de carga horária. Olha que bênção aquilo que você vai adquirir através do estudo sistemático dos módulos que nós oferecemos e também da assistência às videoaulas que são disponibilizadas para a sua formação teológica e educacional. Vem conosco aprender a palavra de Deus.
Retomando a nossa aula, amados irmãos, estamos estudando a lição de número 4 e esta é a pré-aula que será ministrada presencialmente no dia 28 de janeiro deste ano de 2024. Então, fique atento. Vamos lá, igreja, no contexto do reino de Deus, é o tópico 3º da lição e o pastor Adilson já vai discorrer aqui sobre a distinção entre igreja e reino de Deus. Deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus, contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. O reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus na antiga aliança, bem como na nova, ou seja, em todos os tempos. A igreja mesmo, inserida no contexto do reino, não existia no Antigo Testamento. Todavia, o reino de Deus já existia no Antigo Pacto, é claro. Não é? Assim como debaixo do Antigo Pacto, em que Israel era a comunidade do reino, não é? A igreja é a comunidade do reino no Novo Pacto. Ou seja, Deus estabeleceu a nação de Israel como rei, o reino de Deus. E nessa época, atualmente, da mesma forma, a questão aí está sobre a igreja. 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nação santa, exclusiva de Deus. Deus é rei. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, agora o subponto 2 diz que a igreja expressa o reino de Deus. Como o pastor acaba de explicar, a igreja faz parte, não é, do reino de Deus. Ela foi idealizada e projetada por Deus para ser a expressão do seu reino na plenitude dos tempos. E aí nós temos duas referências. Eu vou mencionar aqui Gálatas capítulo 4 e o versículo 4, porque esta é a referência que inclusive fala a respeito da plenitude dos tempos, não é? 4:4 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, na plenitude dos tempos. Ela não é um improviso de Deus, ela se referindo à igreja. Ela não é um improviso de Deus, nem um remendo que ele fez na história da salvação. Ela foi projetada e foi planejada, conforme a referência já mencionada aqui pelo pastor, ela é eleita de Deus. E aí nós temos a referência de Efésios, capítulo 1, diz assim a partir do versículo 4: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Amado aqui, referindo-se a Jesus. Isso significa, então, que debaixo do novo pacto, ou seja, na nova aliança, Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido o seu plano, o projeto de salvação para a humanidade. E aqui nós temos, então, essa realidade a respeito da igreja apresentar, vai ser a expressão do reino. É por intermédio da igreja que as insondáveis riquezas de Cristo se tornaram conhecidas de todos os principados e potestades. Efésios 3:10 diz assim, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Multiforme sabedoria de Deus são as formas variadas de Deus manifestar, não só a sua sabedoria, a sua soberania, o seu amor, a sua graça, as diversas maneiras, porque Deus não é bitolado, né? Ele faz comigo de uma forma, faz com o pastor Adilson de uma outra forma, e ele usa a igreja para fazer manifesta ao mundo, não é? A sua graça. Por meio da igreja, que o reino de Deus é e também será conhecido nesta terra. Finalizando esse tópico 2º, nós avançando aqui para o subponto 3º, a igreja e a mensagem do reino de Deus. Pastor Adilson. Muito bem, queridos irmãos, vamos adiante, tópico 3 e o subponto 3, não é? Pregar o Evangelho de Deus é a importante missão da igreja. Fato, lá em Atos 19:8, Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses,
não é? Argumentando convincentemente acerca do reino de Deus, pregando o reino de Deus, não inventando coisas mirabolantes, fugindo do que a palavra de Deus. O foco, pregar o reino de Deus, não é? Falando aos presbíteros de Éfeso, Paulo recordou que pregou a eles o reino de Deus. Interessante que o reino de Deus é arrependimento. Começa por aí. Quando já prisioneiro em Roma, vemos Paulo pregando o reino de Deus, lá em Atos 28, 31. Pregava o reino de Deus, ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Como que ele estava? Prisioneiro. Quando já prisioneiro em Roma, pregando lá até na prisão. Os novos na fé eram conscientizados da realidade do reino de Deus. Atos 14, 22. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. O foco da igreja é pregar a Cristo, pregar o reino de Deus. O reino de Deus é uma mensagem de esperança feita àqueles que o amam. Tiago 2 e 5 diz assim: ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Está aí. Mas o versículo 6 de Tiago 2, eu até marquei aqui: mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Então, queridos irmãos, está aí esta colocação. O reino de Deus é a mensagem de esperança feita àqueles que o amam. E tem muitos rejeitando. Com certeza. Portanto, pregar a mensagem do reino é a missão da igreja. Glória a Deus. É a função primária, não é, da igreja. E nós tratamos a respeito disso em todo o quarto trimestre de 2023, quando estudamos sobre a missão da igreja, não é? Essa missão só é executada quando a igreja local possui uma visão de reino. Isso significa dizer que a igreja sabe o que o reino de Deus é e que importância ele tem. Quando a igreja está fundamentada no Senhor e tem a sua palavra como uma regra de fé e de vida, fazer missão é o oxigênio para essa igreja. Aleluia. Né? Ela transpira a vida. Quando esse entendimento não é claro, então a igreja local acaba saindo da sua rota e é enveredada por outros caminhos que a distanciam da sua missão. E a missão é essa que nós já destacamos aí: pregar a mensagem do reino de Deus. A esse respeito, Jesus foi muito claro quando disse: o seu reino não é deste mundo. João 18, 36, vamos lá. Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui, levando em conta que é espiritual. Pessoas estão sendo libertas da escravidão e fazendo parte do reino espiritual. Maravilha. Glória a Nós Deus. devemos considerar, amados irmãos, que Jesus Cristo ensinou isso tudo que nós temos mencionado aqui, falou a respeito da igreja, posicionou a igreja, lançou mão dos apóstolos, não é, para poder escrever orientações para a sua igreja, e este mesmo Jesus breve virá. E nós não podemos perder a perspectiva de que nós, como igreja, devemos avançar no sentido de evangelizarmos, pregarmos a mensagem salvadora e libertadora do reino, porque quando alguém ouve a palavra liberta, transforma essa pessoa, não é? E aquele que é liberto pelo poder da palavra, esse verdadeiramente é livre. Glória a Deus. Então nós temos que ter essa perspectiva. Jesus está voltando. Até que ponto estamos envolvidos na evangelização mundial, a iniciar pela nossa cidade, pelo nosso bairro, não é? Pela nossa família? Até que ponto estamos de fato envolvidos nesse sentido? Não sabemos quando é que Jesus voltará, porém temos uma mensagem que se torna uma obrigação sobre as nossas vidas, porque ele disse: ide e pregai o evangelho. Aleluia. Marcos capítulo 16, também Mateus capítulo 28, nós temos que cumprir esta grande comissão. Quanto estamos envolvidos? Quem sabe ainda cabe esta reflexão para cada um de nós que estamos hoje servindo
na igreja. Encerrando aqui o tópico 3º da lição, o reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus em todas as épocas. A igreja, porém, está inserida no contexto do reino de Deus. Vamos aqui, pastor, para o encerramento, para a conclusão desta nossa lição, a pré-aula da lição de número 4. Muito bem, nesta lição aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois este é maior do que ela. Todavia, a igreja é o instrumento presente do reino e herdará o reino, 2 Pedro 1,11. Assim, o reino de Deus em sua plenitude, ou na sua manifestação final, incluirá todos os crentes que professarem e professarão sua fé em Cristo, o Filho de Deus. Olha só que maravilha. 2 Pedro capítulo 1, versículo 11 diz assim, ó: porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será concedida amplamente. Nós temos a promessa do Senhor, que faz de todo aquele que aceita, recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, de também serem chamados filhos de Deus e participarem desta ampla concessão que Deus faz a estes, não é? De poderem acessar o reino eterno. Concluímos, pastor Adovilson, aqui a nossa pré-aula de número 4. Queremos agradecer você que esteve conosco durante toda a aula ou de parte dela, mas louvar a Deus pela sua vida. E se não for muito, não é, pedimos aqui que você que não está inscrito no nosso canal CETADB no YouTube, que você se inscreva. Não esqueça de ativar as notificações, porque semanalmente nós estamos publicando essas pré-aulas, mas também através do CETADB, ainda que estamos com a nossa equipe, parte dela em período de férias, nós estaremos renovando ou retomando agora, início de fevereiro, as aulas semanais que fazemos sempre às quartas-feiras através da live no Instagram, mas que também é liberada aqui no canal no YouTube, né, CETADB. Inscreva-se, ative as notificações para que você esteja acompanhando tudo aquilo que, por intermédio do Centro Teológico, nós disponibilizamos gratuitamente a todos os nossos irmãos e irmãs. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério e mais uma vez pedimos que esteja orando pelas nossas vidas, porque nós somos dependentes de Deus e carecemos da intercessão da igreja. Amém. Nós queremos aí agradecer a todos os irmãos, né? Estamos atingindo aí um excelente número de visualizações de nossas escolas para a glória de Deus. Vamos continuar como igreja, orando uns pelos outros, em nome de Jesus. Deus abençoe. A paz do Senhor a todos.